Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Texto para a nossa meditação agora, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Irmãos, é maravilhoso nós termos uma palavra gloriosa dessa como bússola, como a direção para nos apontar a saída do deserto. É somente pela palavra do Senhor que você e eu sairemos do deserto cantando o hino da vitória, como já se diz por aí. A palavra de Deus, ela tem princípios, ela é feita de princípios que, se devidamente aplicados, se obedientemente aplicados, tem um resultado assim maravilhoso. Esse texto que nós acabamos de ler, para você que está aí sofrendo com a partida do seu cônjuge, sofrendo por algum tipo de problema, e esse envolve problema familiar. Você que está vendo o seu cônjuge sair para viver uma outra vida com uma outra pessoa, uma pessoa que nós chamamos de pessoa estranha, porque o Senhor não fez o casamento para ser dissolvido. O Senhor não fez um casamento para ser destruído e depois construir outro. Isso é um Dará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
Quando um cônjuge decide partir, decide encerrar um casamento construído no altar do Senhor, ou onde seja, se você está debaixo desse princípio, saiba que o Senhor abençoou o teu casamento. O Senhor tomou aquele casamento para ele e o Senhor está olhando para ele. Você precisa estar debaixo do princípio. Do princípio largará homem, pai e mãe e tornar-se-ão os dois uma só carne. O casamento efetuado em cartório é uma obediência humana e na qual nós devemos obedecer, sim. Mas e nós precisamos acertar isso diante de Deus. O Senhor se agrada disso quando nós obedecemos à lei dos homens. Mas, irmão, entenda que o seu casamento é constituído quando você larga pai e mãe e une-se à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E depois vem os frutos dessa aliança, que são os filhos. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então não existe ex-mulher, não existe ex-marido. Você precisa aprender a declarar com a tua boca aquilo que a palavra de Deus já te garante. Ela está dizendo aqui que se você continuar trabalhando para o Senhor, independente das circunstâncias, os teus, estejam eles onde estiver, eles voltarão. Para que a palavra se torne real na tua vida. Tome posse, para que a palavra possa frutificar na sua vida. O Senhor permite, irmãos, que tempestades nos sobrevenham, para nos fazer mais fortes, para nos fazer crentes, para nos fazer homens e mulheres com raízes. Árvore sem raiz, ela não suporta vento. O Senhor está permitindo esse vento contrário vir sobre a tua vida, para te criar raiz. Porque amanhã você vai estar com raiz e vai poder ajudar outros. Vai poder disseminar tudo aquilo que você aprendeu. Vai poder passar para outras pessoas. Agora, como é que você vai conhecer o Deus que abre portas se você não se der com porta fechada? Como é que você espera ser honrado se você não foi humilhado? Isso é princípio, irmãos e irmãs. O princípio da exaltação passa pelo princípio da humilhação. É verdade. Para você ser exaltado, você tem que ser humilhado. Para você ter uma vitória, você precisa ter uma luta. Como assim ter vitória sem luta? É isso que o Senhor requer de nós. Homens e mulheres com raízes para suportar o vento. Para que vocês, debaixo do princípio, você possa florescer. Você possa demonstrar o poder de Deus para aqueles que estão ao seu derredor. Entenda uma coisa, quando um dos cônjuges resolve terminar o relacionamento, ele já morreu. A única opção, a única permissão de Deus para um divórcio é a morte.
Então quem decide sair, morreu. Aos olhos de Deus é assim que funciona. E se alguém morreu, como você espera que ele tenha uma atitude racional? Que ele pense na família que ele deixou? Que ela pense na família que deixou? Não vai, irmãos. Infelizmente não vai. Mas eles terão os olhos abertos quando nós permanecermos na intercessão por eles. E segundo, ou melhor, em primeiro até, quando você entender que o deserto é para você, ainda não chegou a vez do seu cônjuge, então abençoe o seu cônjuge, aonde quer que ele esteja. Porque a palavra bênção, abençoar, significa falar bem do outro. Quando eu abençoo o meu cônjuge, eu estou declarando sobre ele a bênção do Senhor. Eu falo bem dele, independente do que ele esteja vivendo e como esteja vivendo. Mas eu começo a falar bem dele. Eu começo a honrá-lo. E isso quebra toda a estrutura do inferno que tem segurado ele onde quer que esteja, que tenha segurado ela onde quer que esteja. Não pense você que para Deus trabalhar precisa estarem muito perto. Deus, a Bíblia diz que é Deus de perto e Deus de longe. Se o teu cônjuge foi para 3.500 quilômetros de distância, 5.000 quilômetros de distância, não se preocupe. O Senhor é Espírito. Se você obedecer ao Senhor, ouvir a sua voz, como diz Deuteronômio 28, se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo quanto ali está escrito, todas as bênçãos te alcançarão. Você não vai precisar mais correr atrás de bênção. Você será um imã que atrai todas as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque você está debaixo de um princípio de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Nesse processo que nós chamamos de deserto, irmãos e irmãs, o Senhor não precisa da nossa ajuda. O Senhor precisa da nossa obediência. Então não queira dar uma forcinha para Deus, não queira dar uma ajudinha para Deus, querendo ser o Espírito Santo na vida do teu cônjuge. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é somente o Espírito Santo. E nós, o nosso trabalho, como diz Jeremias 31:16, o nosso trabalho é crer e confiar. O nosso trabalho é continuar falando das maravilhas e do poder de Deus, porque dos nossos cônjuges o Senhor cuida, o Senhor trata. Dos nossos filhos que estão perdidos nesse mundo mau, o Senhor guarda, o Senhor livra. Irmãos, é preciso que eles também tenham uma experiência com o Senhor. E talvez a experiência deles seja uma experiência de dor, seja uma experiência de sofrimento. Creia no Senhor teu Deus.